A pré-existência do Rei Jesus. A Bíblia registra a história do Rei dos Reis. Uma parte dessa história é sobre a sua vida e ministério sobre a terra. Porém, Jesus existia antes de seu ministério terreno. Você pode ler sobre sua pré-existência com Deus em João, capítulo 1, do versículo 1 ao verso 18. E nestas passagens, Jesus é chamado de a Palavra, o Verbo. As profecias sobre o Rei Jesus. O Antigo Testamento contém muitas profecias sobre o Rei dos Reis. Uma profecia é uma palavra imediata de Deus que revela as coisas sobre o futuro que não poderiam ser conhecidas pela soberania natural. Essas profecias do Antigo Testamento revelam como, quando e onde o Rei Jesus deveria nascer e muitos outros detalhes de sua vida e ministério, morte e ressurreição. O Novo Testamento mostra como o nosso Senhor Jesus cumpriu essas profecias. A genealogia do Rei Jesus. Você pode ler a genealogia do Rei Jesus em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17, e Lucas capítulo 3, do verso 23 ao 38. A genealogia vem desde os antepassados de Jesus através de seus pais terrenos. Porém, recorde-se de que Jesus era realmente o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. O nascimento do Rei. Você pode ler sobre o nascimento terreno do Rei Jesus em Mateus capítulo 1 e o capítulo 2, e Lucas capítulo 1 e o capítulo 2. Os nomes do Rei Jesus. Jesus foi chamado por muitos nomes diferentes, alguns dos quais refletem seu ministério e propósito. O que segue são nomes de Jesus, o Rei dos Reis. A principal pedra de esquina, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Adão, o segundo. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O único Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 ao 47. Amado, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, verso 6. O Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ancião de dias, bem-aventurado e todo-poderoso, bispo de nossas almas, brilhante estrela da manhã, capitão do exército do Senhor, o nascido de Deus, o advogado, o alfa e o ômega, o anjo de sua presença, o apóstolo de nossa confissão, o autor da salvação eterna, o autor da consumação de nossa fé, o braço do Senhor, o filho do carpinteiro, o onipotente, o pão da vida, o renovo de justiça, o renovo do trono de Jessé, o renovo justo, o renovo, o ungido acima de seus companheiros. Estes são os nomes também de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia todas as referências para o seu crescimento espiritual.